Cuca, através dos seus advogados, se manifestou depois da anulação e falou o seguinte: hoje eu entendo que deveria ter tratado desse assunto antes. Estou aliviado com o resultado e convicto de que os últimos 8 meses, mesmo tendo sido emocionalmente difíceis, aconteceram no tempo certo e de Deus, disse o Cuca em nota depois da divulgação da anulação da condenação. Muda alguma coisa, Casão? Olha, eu concordo com tudo. Primeiro, um beijo para vocês, feliz ano novo. Eu concordo com tudo que a Alicia falou, ela definiu muito bem o caso, eu concordo plenamente e vou assim, em cima do que o Cuca falou, né? Ok, ele percebeu que deveria ter ido antes resolver esse caso, mas foi porque teve uma pressão pública, foi porque todo mundo se indignou, não foi porque ele falou assim, cara, eu preciso resolver isso, pesa na minha vida, eu tô com a consciência pesada, não foi do jeito que tá todo mundo achando que foi, eu preciso ir lá mostrar o que aconteceu, enfim, não foi dessa maneira. Outra coisa, ok, foi anulado o julgamento, ele não é mais condenado, né? Prescreveu o crime, foi anulado porque foi julgado a reveria, anulou a condenação, o tempo e tal, mas não muda os fatos, né? As coisas aconteceram e até hoje o Cuca nunca sentou para falar, para contar o que aconteceu, né? Cara, se você vai lá, você sentiu a pressão depois de um tempo, ok, não se falou nisso por muito tempo, não se falou porque a sociedade não falava. Se falou quando ele foi pro Corinthians porque a sociedade começou a falar. O tempo mudou. Não tem essa, mas você naquela época você nunca falou nada disso. Ninguém falou nada disso. Ninguém falava nada disso. Porque a sociedade tinha um olhar meio que não sério para as coisas que aconteciam em relação à mulher, em relação a jogador de futebol, em relação a treinadores, ele era jogador, enfim, tinha uma proteção, como tem ainda hoje, tá? Uma grande proteção, uma grande passada de pano para crimes de jogador de futebol, não só com torcedores, porque eles são mais apaixonados, eles não querem olhar o que o cara fez, eles querem o cara jogando no time deles ou o cara treinando o time deles. Mas a imprensa também passa muito pano, principalmente pro Robinho. O caso do Robinho, por exemplo, tem que ser falado todo dia. Todo dia tem que ter uma nota. Ó, o Robinho tá 9 anos, foi condenado a 9 anos de prisão e tá passando na praia aqui no Brasil. A justiça italiana já pediu para ele cumprir a pena aqui, o MP também pediu para a pena ser cumprida aqui e ninguém se mexeu até agora. Isso tem que ser cobrado, porque ele está aqui na nossa sociedade, um cara que cometeu um estupro coletivo de vulnerável, cruelmente, né, uma perversidade enorme. Enfim, a sociedade é acostumada a passar pano. E o que eu vejo é assim, a explicação que ele deu, da parte de ter resolvido agora, eu já falei, mas da parte de Deus. Né? Foi no meu tempo, o tempo de Deus. Não, não foi tempo de Deus, Cuca. Você só se mexeu porque a opinião pública pesou. Porque se a opinião pública não tivesse pesado, como não pesava antes, não tinha tempo de Deus nenhum. Você foi porque não dava mais para você suportar o que estava sendo colocado publicamente, a verdade e as cobranças que estavam sendo feitas. Cara, ok, morreu o assunto sobre a condenação? Morreu. Morreu o assunto sobre o que aconteceu? Não, não morreu. As coisas aconteceram. Ponto. Não tem muito que discutir os fatos. O que seria legal da parte dele, agora que ele não é mais condenado, sentar e explicar o que aconteceu, se ele achar que é necessário, se ele achar que faz sentido para ele, porque agora ele pode tranquilamente seguir a vida dele, se ele quiser, sem falar, sem tocar mais no assunto. Mas não muda nada, né? O que aconteceu, aconteceu. Muito bem, como eu falei, temos uma enquete aqui. A pergunta é a seguinte: após a anulação da condenação do Cuca, você aceitaria ele no seu time? Sim, 57% por enquanto. Não, 43%. Então, tá aí. Essa pergunta, ela tem sentido por próximo passo, daqui para frente. E eu leio bastante a Mili e uma, ela tem uma posição muito, muito interessante que eu sempre penso nesses casos assim. Ok, o Juca, sempre falo Juca, o Cuca
foi condenado, essa condenação foi anulada, mas como disse bem a Alice e também disse o Casagrande, os fatos estão aí. Então, a anulação da condenação na justiça, ela, do ponto de vista moral, não está atenuada. Os fatos estão aí. Só que o Cuca tem uma vida. Perante a lei, ele cumpriu a sua pena e agora foi condenado, até foi ressarcido financeiramente pelo tribunal da Suíça. Mas o que vai acontecer com ele daqui para frente? Ele nunca mais vai poder trabalhar? Ele nunca mais vai poder dirigir um time? É uma coisa muito difícil para se decidir, né? Porque, Alicia, a justiça na letra fria da lei, ela já está feita. Mas tem uma outra justiça. E temos o direito de falar: o Cuca não pode mais trabalhar? Na verdade, isso, né, desde que o caso está prescrito, né, ele poder trabalhar, o direito de trabalhar, ele tem, né, inclusive, assim como pessoas que de fato cumpriram as suas penas, que vale dizer, não é o caso do Cuca, né, muita gente na época falou, ele já cumpriu a pena dele, ele não cumpriu, né, à época eles não voltaram à Suíça, então, essa pena, essa dívida com a sociedade, né, não foi paga, mas as pessoas que cometem crimes, enfim, que cumprem suas penas, essas pessoas podem seguir as suas vidas. Né? A minha questão em relação ao Cuca, e eu acho que a mim ele tem um ponto de vista importantíssimo, que é dizer assim, ele não é um caso isolado, ele não é um monstro, e não é que ele não pode ter uma vida, tanto que ele teve a vida dele, né, até agora, como bem disse o Casão, essa conta só chegou na hora que a gente gritou tanto que não houve mais jeito de se passar pano, porque se tentou passar pano até o último minuto. Então, ele pode ter, eu, assim, duvido muito que ele não seja chamado por algum clube, né, como o Casão disse, a gente tem um hábito de passar pano no universo do futebol, fulano faz gol, fulano é um bom treinador, vai salvar o meu time, dane-se o histórico dele, né? Isso é uma coisa bastante comum na nossa sociedade, especialmente com questões ligadas à misoginia, racismo, LGBTfobia, ninguém tá nem aí. Mas o Cuca pode trabalhar. O que eu acho que o Cuca deveria fazer, sentada aqui, né, na minha humilde opinião, que é ele tratar do assunto, né? Não só falar sobre o que aconteceu, ou não falar se ele não quiser, mas ele se tornar um aliado da causa. Esse silêncio do Cuca, ele só ajuda a perpetuar uma cultura que é muito nociva. Ele gosta muito de dizer, mas eu tenho 3 filhas, a minha mulher. Ele devia se importar com os nossos direitos, independente das mulheres que fazem parte do círculo próximo dele. Né? As pessoas falam muito isso, eu tenho mãe, eu tenho irmã, como se você só devesse se importar, né, por causa dessas mulheres. Mas ele, imagina como ele se sentiria com uma filha de 13 anos trancada num quarto com 4 adultos, 4 homens adultos. Então, falar sobre o assunto, né, pegar esse dinheiro que ele recebeu de volta e investir em alguma causa que esteja ligada aos direitos das mulheres, né, a promoção da nossa segurança, dos nossos acessos aos nossos direitos. Então, eu duvido muito que ele não volte a trabalhar, né? A gente tá aí o Robinho que não nos deixa mentir, né? Como disse o Casão, as pessoas esquecem do caso Robinho, que é sim um cara condenado, né? E que pode a qualquer momento começar a cumprir a sua pena. Então é tratar desse assunto. Quanto mais a gente finge que essas coisas não acontecem, mais elas acontecem. Então o Cuca voltar a trabalhar um direito dele, assim como é um direito de cada pessoa não querer no seu time, criticá-lo pela maneira como ele lidou com esse assunto, criticá-lo pelo fato em si, se assim quiser, mas é um assunto que a gente não pode deixar para lá, deixa ele, a condenação está anulada, então deixa o homem viver a vida dele, não vamos falar mais sobre esse assunto. É por causa desse tipo de postura que essas coisas continuam acontecendo. Então eu acho muito importante a gente tratar disso, e sim, o Cuca tem todo o direito de voltar a trabalhar, né? E tem todo o direito de não falar sobre o assunto. Mas eu acho muito triste que, pelo envolvimento que ele teve nessa história, pela maneira como essa história foi tratada até muito recentemente, que ele não use isso para se tornar um aliado e para se tornar alguém que faz o bem por essa causa e não alguém que aceita estar trancado num quarto com uma menina de 13 anos junto com outros 3 jogadores adultos.
Muito bem, ó, a nossa enquete continua assim: após a anulação da condenação do Cuca, você aceitaria ele no seu time? Sim, 58%, não, 42%. Eu poderia dizer que logo mais ele estará de volta trabalhando depois da questão da extinção desse caso. Quer completar, Casão? Não, eu acho que é isso. Ele tem agora que ele vai voltar a trabalhar, ele vai voltar a trabalhar. Ele é competente, ele é competente, mas não dá como, não tem como, mesmo com a anulação do julgamento, não tem como dizer como se nada tivesse acontecido, como se fosse um engano, como se fosse essa anulação significaria que, ó, vocês estão equivocados, não aconteceu nada. Não é esse o caso. Né? Não é esse o caso. Nós temos que ver o lado que ele não é mais condenado, então ele tem o direito de viver a vida dele normalmente. Né? Não tem mais que cobrar, nós não podemos mais cobrar da justiça ou do Cuca cumprir uma pena que já não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a mesma visão que a Alícia, que seria muito interessante ele entrar nessa causa. Né? Independentemente dele abrir o jogo, dele contar a história ou não, já que ele teve esse envolvimento por muitos anos e a opinião pública saiu para cobrar, ele foi à Suíça, foi anulada a pena, por que não agora ele entrar numa luta ou numa causa ou levantar essa bola, principalmente se ele não quer levantar da sociedade, levanta dentro do meio do futebol. Que o meio do futebol é que está sendo pesado, que estão cometendo muitos desses crimes por uma soberba muito grande, pelos jogadores não terem estrutura psicológica em tratar com o sucesso e começam a se achar deuses e achando que pode fazer o que quiser com qualquer pessoa em qualquer lugar. É assim que está sendo. O caso do Robinho é muito claro. E o caso do Daniel Alves, que vai ser julgado em fevereiro, também é muito claro. Essa imposição do jogador de futebol pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro e pela projeção que tem. Isso sim deveria ser uma coisa que o Cuca e tantos outros, né? Como nós fazemos esse papel. Eu faço esse papel de ser jogador e cobrar um tratamento, uma ajuda psicológica desde a base para evitar que aconteça com mais frequência esse tipo de coisa, porque vem do caráter também. Né? Não adianta, às vezes, você ter um trabalho psicológico com um cara que tem esse tipo de caráter, que tem essa coisa dentro dele bem forte, que é do machismo do homem e a mulher ser menos. Então é isso que tem que ser combatido e o Cuca poderia participar disso, sim. Eu acho que é isso. Né? Aliás, no universo do futebol é um universo propício, né, para Posso falar uma coisa para você? Claro. Um termo, vou falar uma coisa. O mundo do futebol, o universo do futebol, é um termo que eu não uso. Sabe por quê? Porque isso aí tira o futebol dos crimes da sociedade. Então, o universo do futebol pode se fazer, deixa pra lá, pô, o cara faz gol, como a Alicia falou, o cara é campeão do mundo e blá, blá, blá. Na sociedade, aí não pode, hein? Não pode, tem que... Então não pode, a gente não pode... Não, eu sei que é uma fala, é um modo de explicar. Eu também tenho essa tendência, mas me vem logo na cabeça assim, não fala isso. Porque você tem que nós temos que colocar o futebol dentro do pacote de uma sociedade mundial. Dentro do pacote. Os caras são jogadores de futebol, vocês dois são jornalistas, eu sou ex-jogador comentarista, tem o Gari, tem o secretário, tem não sei quem, todo mundo tem uma profissão. Todo mundo tem uma profissão, é uma profissão jogar futebol. Então ele não pode ter a regalia de ser uma parte fora de tudo que acontece na sociedade. Muito pelo contrário, eu acho que tem que se olhar muito mais para essa situação dos jogadores do futebol, porque são eles que deixam muito claro a imposição masculina através de uma posição, através de uma soberba e de uma situação financeira ou de projeção maior que a dos outros. É essa a imposição. A fala é essa. Quem é você? Pô, você não sabe quem eu sou?
Se você falar, ninguém vai acreditar em você, porque eu sou tal e você não é ninguém. É essa a conversa. Tá gravado do Robinho e também tá nos depoimentos lá do Daniel Alves. É esse tipo de conversa, entendeu? Então nós não podemos passar minimamente pano para isso. Nós temos que combater essa imposição masculina através da soberba e da projeção profissional do cara. Perfeito. Eu concordo completamente com você. É que, na verdade, as coisas são colocadas dessa forma. Eu sei, não, eu sei Exatamente o que você disso. falou. Não, Eu também acho que é não uma existe coisa o mundo do minha. futebol, mas na verdade o mundo do futebol existe. No mundo do futebol, é uma coisa você minha. pode quebrar a cara do torcedor adversário, você pode xingar todo mundo. Mas aí, você pode, sabe né? o que eu acho o seguinte: a palavra tem poder. As palavras Claro. são fortes. As palavras não é só para você se comunicar. Cada vez que você fala uma coisa, tem um peso de energia dentro da fala que você está colocando. Existe mesmo, pelo menos eu acredito nisso. Então, quando a gente afirma dessa maneira, o mundo, o universo do futebol, a gente passa a mensagem que lá é separado da gente. Sabe? A sociedade do dia a dia é separada dos caras do futebol. Essa a minha visão. Eu não estou falando que está errado usar esse termo, não é uma crítica para quem fala, como você falou agora, não é uma crítica. É só uma coisa de visão pessoal, sabe? De uma filosofia de vida, sabe? Do poder das palavras. Sabe? A palavra tem peso. É isso que eu coloco. Você entendeu? Perfeito. Muito e bem. Tem uma coisa só pode falar, Alice. para comentar uma coisa importante que o Casão falou, né, que essa coisa da sociedade tratar, né, o jogador diferente. Fulano não era um vândalo, fulano era um torcedor, né? O jogador pode fazer o que quiser e tal. É que essas pessoas, esses jogadores, esses treinadores, eles servem de exemplo, né? Então, quando a gente fala do Neymar, né, agora desse caso do Cuca, de tantos outros jogadores e de coisas de comportamento, são pessoas que são referência. Então, quando eu faço qualquer crítica ao Neymar, e eu sou metralhada no meu Instagram, enfim, no Twitter /X, é uma coisa de pessoas que sentem que esse tipo de comportamento é validado porque ele está sendo feito por um cara desse tamanho. Então, assim, se o cara pode fazer essas coisas e continuar trabalhando, e continuar muito rico, e continuar vivendo na paz, né, lá com os parceiros, com a galera, então esse tipo de comportamento está correto. Ele não vai conseguir reproduzir o mesmo tipo de vida, porque ele não tem esse dinheiro, mas ele, numa oportunidade de ter um determinado comportamento, a referência que ele tem é uma referência ruim. Então, essas pessoas, como o Casão falou, são um exemplo. Né? Então, é muito importante que elas sejam cobradas dessa forma e não só deixem de agir como se elas operassem num universo paralelo, mas passem a agir com mais responsabilidade, porque tem um monte de gente se espelhando no comportamento deles. Qual